Shalom, shalom! Olá, meus irmãos! Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de iniciarmos a nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 12, versículo 17, que diz assim o nosso texto: Depois, querendo ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Meus irmãos, a partir desse nosso texto, nós vamos citar a história de Esaú, o primogênito de Isaac e Rebeca. A Bíblia, ela relata que ele era um homem forte, caçador, habilidoso, amado por seu pai. Porém, em momentos decisivos, tomou atitudes impensadas, guiada por impulsos e não pelo discernimento espiritual, que busquemos sempre de Deus, o espírito de discernimento, para que não tomamos nenhum tipo de decisão precipitada ou mesmo errada. A Bíblia, ela nos apresenta das escolhas de Esaú que foram tomadas tarde demais, e essas decisões mudaram completamente o rumo, o curso da sua vida, e para pior, infelizmente. Portanto, tomemos muito cuidado com que tipo de decisões temos tomado, se são direcionadas por Deus ou pelo coração do homem, pois o coração do homem é enganoso. E a nossa primeira lição que podemos extrair do texto é que Esaú, ele percebeu o valor da primogenitura tarde demais. Esaú trocou o direito espiritual de ser primogênito por um prato de lentilhas. Aquilo que tinha valor eterno foi trocado pelo prazer momentâneo. Gênesis capítulo 25, versículo 34 diz assim: E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. O interessante, meus irmãos, e compartilhamos aqui, é que o texto diz que Esaú, ele recebeu pão. E o pão na nossa Bíblia é um símbolo, é um tipo de palavra. Mas quantos de nós temos ouvidos e observado que tem lugares que até pregam uma parte da palavra de Deus, porém tem lentilha no meio, é misturado com lentilhas. Quantos lugares temos compartilhado a palavra de Deus manipulada, misturada, não pura e nem verdadeira? Que venhamos tomar cuidado com o pão, com a palavra de Deus misturada com lentilha. Esses são prato que Esaú recebeu com lentilhas misturadas. Meus amados, que possamos ter o espírito de discernimento do Espírito e não receber qualquer tipo de palavras misturadas com ofertas deste mundo. Quando desprezamos o que Deus nos dá hoje, certamente iremos depois chorar pelo que de Deus teremos desprezado e deixamos escapar sem valorizar, sem dar o devido valor. Meus irmãos, o que Deus tem nos concedido e temos trocado por simples lentilhas deste mundo, por simples prazer deste mundo. E a nossa segunda lição é que Esaú tentou agradar seus pais tarde demais. Meus amigos, não perca um tempo sequer para honrar quem esteja a seu lado e principalmente os seus pais. Depois que Esaú percebeu que os seus casamentos com mulheres cananeias entristeceram seus pais, Esaú tentou corrigir o erro casando-se com a filha de Ismael. Mas o dano emocional e espiritual já havia sido causado. A Bíblia, ela vai dizer dessa forma, em Gênesis capítulo 28, versículo 8 e 9. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, seu pai, e foi Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmão de Nebaiote. Alguns relacionamentos determinadas alianças e escolhas erradas, elas provocam feridas que não são apagadas somente com atitudes tardias. É preciso, meu irmão, é preciso escolher certo antes. Porém, podem e devem
até serem perdoadas, mas podem causar danos irreversíveis na vida de alguém. Por isso, que possamos sempre pensar antes de agir. Agir nas devidas consequências das nossas atitudes. Podem causar, tenha certeza disso, elas podem causar grandes males a nossos irmãos, ao nosso próximo. A Bíblia, ela vai dizer, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 2 e 3, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessas, para que te vá bem e prolongue os dias na sua terra. Meus irmãos, que venhamos a honrar nossos pais e nossas mães. Honre seu pai e sua mãe. Ouça a orientação e o conselho que você tem recebido, que temos recebido. E a nossa terceira lição, que extraímos do texto, é que Esaú, ele buscou a bênção da parte de seu pai tarde demais. Quando Esaú chegou diante de Isaque, encontrou Jacó já abençoado. O choro de Esaú, meus irmãos, é um choro de quem decide depois, de quem desperta após o tempo de Deus. Que possamos sempre pensar antes nas consequências das nossas atitudes. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 27, verso 34, Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. Assim como foi com Esaú, muitos somente valorizam a sua casa, a sua família, o seu ministério, depois de perderam. Somente buscam a santidade depois da queda. Somente buscam oração em tempo de luta, em tempo de tempestade. Só pensam em obediência depois que a porta se fecha. Deus, o nosso Deus, ele nos chama hoje, ele nos chama agora a um despertamento, para sermos pessoas que não vamos dispersar, não desperdiçam, meu irmão, o tempo da visitação. Que não troquemos o eterno pelo tempo momentâneo. Não troque aquilo que é eterno, aquilo que não tem fim, pelo tempo momentâneo. E que não deixemos para amanhã decisões que precisam ser tomadas agora. Isaías capítulo 55, verso 6 vai dizer, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que possamos buscar o Senhor em todo o tempo, em tempo, em hora e fora de tempo. E que sejamos em todo o tempo, em todo instante, sempre caminhando na presença de Deus e ouvindo a sua orientação. Amém? Guarda essa palavra em seu coração. E que guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.